Olá, bem-vindos e bem-vindas a este mini workshop sobre leguminosas, estas pérolas da nutrição que devem ser incluídas em quase todas as refeições do nosso dia, ou pelo menos uma refeição do nosso dia. E hoje vamos começar por falar das diferentes leguminosas que existem. Eu tenho aqui comigo uma série delas, mas existem muitas mais. Vamos começar pelo feijão. Sabiam que existem centenas de tipos de feijão? É verdade. Aqui comigo tenho o feijão branco, o feijão azuki, ok, que é um feijão assim bem mais pequenininho. Tenho o feijão mungo, que é este feijão assim verdinho, também mais pequenino, e depois temos outros tipos de feijão, como o feijão vermelho, o feijão preto, o feijão catarino, o feijão frade, que é fantástico também, bem típico aqui de Portugal. Portanto, todos estes tipos de feijão podem e devem integrar a nossa alimentação para variarmos. Tenho aqui depois comigo também o típico grão de bico. Tenho ainda as ervilhas, sim, porque as ervilhas não se comem só frescas e congeladas, temos também ervilhas secas, ok? E tenho também as lentilhas. Há vários tipos de lentilhas. Tenho aqui as lentilhas coral, não é? Que são talvez assim as mais usuais. Estas lentilhas são diferentes, por exemplo, das lentilhas verdes que tenho aqui, ou das lentilhas castanhas, ou das lentilhas beluga, que até são pretas. Pronto, porquê que são diferentes? Porque estas lentilhas já estão descascadas e por isso é que não necessitam de demolha. E nós já vamos falar da demolha, que é bastante importante aqui nas leguminosas. E parece-me que no meio disto tudo há aqui um ainda muito importante que nós costumamos comer, mas muitas pessoas não sabem que é uma leguminosa, que é o amendoim. Ok? O amendoim é uma leguminosa em termos botânicos, digamos assim, mas depois em termos gastronómicos, ela comporta-se mais como um fruto seco, não é? Como uma oleaginosa do que propriamente como uma leguminosa. Mas não se esqueçam que efetivamente o amendoim é uma leguminosa. Ok, então o que é que vamos fazer? Temos aqui estas leguminosas todas e o primeiro ponto, não é, que gera dúvidas é como é que eu faço para cozer? Elas estão secas, não é? As leguminosas duram imenso, antes de mais, as leguminosas duram imenso tempo acondicionadas corretamente. Por exemplo, se acondicionada assim em frasco ou em recipiente ou qualquer outro recipiente hermético, duram anos, ok? Estamos a falar aqui desta questão, porquê? Porque muitas vezes temos leguminosas em casa, já há imenso tempo, olhamos para o prazo e já passou há não sei quanto tempo e nós dizemos, vou deitar fora. Não, podem consumir pensem assim, todos os produtos que são vendidos embalados, ok, e mesmo sem ser embalados, mesmo a granel, eles têm que ter um prazo de validade. Legalmente é obrigatório, ok? E não quer dizer que a partir daí que o alimento se deteriore. Normalmente alimentos secos, como os cereais e como as leguminosas, duram muitos, muitos anos, ok? Pronto, portanto, se vos parecer bem visualmente, se vos parecerem secos, se não tiver bicho, se cheirarem e não vos cheirar mal, à partida podem comer, ok? Mesmo que já tenham passado o prazo. Não tem problema nenhum. Ok, então vamos passar então àquela parte que eu dizia que gera primeiras dúvidas. Ok, isto são alimentos secos, não é? Pronto, e então agora como é que eu faço para os confeccionar? Primeiro passo muito importante, vou chegar aqui isto para o lado, primeiro passo muito importante que é demolhar. E porquê é que precisamos de demolhar? Vou buscar aqui o que eu já tenho para vos mostrar, ok? Então, porquê é que precisamos de demolhar? As leguminosas têm digamos assim, têm uns compostos, digamos assim, que se chamam antinutrientes, os fitatos, ok? E estes fitatos ou estes antinutrientes fazem o quê? Tal como o próprio nome indica, eles agem contra a absorção dos nutrientes. Primeiro, dificultam a nossa digestão,
são responsáveis muitas vezes por aquelas gases, não é? Que muitas vezes as leguminosas são, são associadas, e também dificultam a absorção nutricional deste tipo de comida, não é? Pronto, então o que é que nós podemos fazer? Uma coisa muito simples, que é demolhar. Demolhar cada leguminosa vai ter ou vai necessitar mais ou menos de um tempo de demolha diferente, ok? Por exemplo, grão, feijão, tudo pelo menos 8 a 12 horas de demolha. O que eu faço é, imaginem, agora coloquei aqui, tapei, basta colocar como é que se diz? Numa taça, cobrir de água e cobrir generosamente de água, porque isto elas começam a absorver a água toda e isto incha, não é? Digamos assim. E depois deixo, por exemplo, durante a noite para cozer no dia seguinte, ok? Pronto. Se não tiverem tempo de fazer isto, pelo menos aí umas 4 ou 5 horas era o ideal, ok? Não é que se vocês forem cozer leguminosas que não tenham sido molhadas, não é que elas não cozam, vão demorar muito mais tempo. Essa é outra questão. É que quando nós demolhamos as leguminosas, demoram muito menos tempo a cozer, ok? Do que se não demolhássemos. Então, por exemplo, o grão, o feijão, que são leguminosas, até as próprias ervilhas, que são leguminosas mais rijas, maiores, não é? Em termos as favas, igualmente, que são leguminosas maiores, em termos de tamanho mesmo, eu gosto de molhar 8, 12 horas. Às vezes deixo de molhar ainda mais, ok? E começam a acontecer o quê? Começa a acontecer, por exemplo, estas que eu tenho aqui, já demolhei há 24 horas, ok? E então elas começam aqui a germinar, eu não sei se vocês conseguem ver, ok? Começa aqui a sair já aqui, não é? Tipo a raizinha pequenina. Às vezes as pessoas deixam de molhar mais, veem esta raiz e pensam assim, isto parece tipo, eu acho que isto tem bicho, parece que tem uma minhoca. Não é, ok? É a raiz a começar a nascer. E aqui, isto é o ex-libris total das leguminosas, porque reparem, está a brotar vida daqui. Então, se comermos isto, bem, para corpo e mente é melhor de tudo, ok? Então, por exemplo, dizia eu, aqui em relação a em relação às feijão, grão e tudo o que sejam leguminosas um bocadinho maiores, 8 a 12 horas, pelo menos, eu deixo mais. Se vocês forem pessoas que normalmente sentem inchaço abdominal quando comem leguminosas, deixem mais tempo na demolha, ok? Pronto. Por exemplo, as lentilhas, como tenho aqui estas lentilhas castanhas, estas basta aí umas 6, 8 horas, ou até às vezes um bocadinho menos, ok? Por exemplo, para o feijão mungo, que é assim mais pequenininho, estão a ver? Mais pequenininho, para as lentilhas, qualquer tipo de lentilhas verdes que tenham casca, não é? Porque as outras já falámos que não precisamos de molhar. Pronto, portanto estas todas eu deixo aí de 6 a 8 horas. E tudo o resto, um bocadinho maior, de 8 a 12 horas ou mais. Se deixarem mais, fantástico. O que é que tem que ter em conta? A partir das 24 horas eu gosto de mudar a água da demolha, está bem? Até porque acontece o que... não sei se conseguem ver, está a acontecer aqui, que é que começam a criar aqui umas bolhinhas em cima, ok? Umas bolhinhas assim em cima, uma espuma, digamos assim, e então o ideal é descartarmos esta água e colocarmos outra e deixar mais tempo, caso deixemos mais do que 24 horas. Pronto. Então agora o que é que nós vamos fazer a seguir? A seguir, eu vou agarrar nestas leguminosas que já foram demolhadas, não é? Eu vou descartar a água, esta água ótima para as plantas, péssima para nós, ok? Porquê? Porque durante o processo de demolha, as leguminosas vão deitar para a água esses tais fitatos de que eu falava há bocado, ok? Então, não é nada bom consumirmos esta água, mas as plantas, é uma água que está cheia de nutrientes, portanto, ótima para as plantas, não desperdicem, deitem nas plantas, ok? Que elas agradecem sem dúvida nenhuma. Então agora, vamos descartar esta água, lavar muito bem as leguminosas, ok? E a seguir colocar numa panela com água para cozer. Sim, vamos fazer isto.
E já temos aqui as nossas leguminosas bem escorridas, bem lavadas. A ideia aqui é lavarem até a água sair completamente limpa, ok? Pronto, e como vêem, estão aqui soltinhas, tanto uns como outros, ok? O que é que vamos fazer de seguida? Então vamos cozer. Para cozer, o que é que vamos precisar? Vamos precisar de algo que nos ajude, mais uma vez, a atenuar o efeito dos fitatos. E essa ajuda preciosa vem das algas, ok? Aqui comigo tenho alga kombu, ok? Vou-vos mostrar. Por exemplo, ela é vendida assim, é vendida a granel ou é vendida em pacote, é como preferirem, ok? A alga kombu e ajuda exatamente a minimizar esses efeitos quando adicionada à água da demolha. Da demolha não, desculpem, da cozedura, não liguem, da cozedura. Então o que eu faço, imaginem, é agarrar num pedaço como este que vos mostrei, não é? E adicionar, por exemplo, a água da cozedura aqui das lentilhas. E como o grão é um bocadinho mais, eu acabo por colocar assim vamos pôr aqui, assim um punhadinho, vá, não é? De alga kombu também para a cozedura do grão, ok? Outras opções, se não tiverem alga, se não tiverem onde comprar, etc. Eu o que aconselho mais honestamente é alga. Outras opções, uma folhazinha de louro, um pedaço de gengibre, tudo isso também ajuda, ok, neste ponto. Porém, na minha opinião e comigo, o que funciona melhor é mesmo a alga kombu. Mesmo que depois, reparem, mesmo que depois não comam a alga, porque a alga aqui está seca, ok? Quando a põem em água, ela hidrata, não é? E fica com uma textura um bocadinho mais viscosa. Se vocês gostarem, podem perfeitamente, depois de cozer a leguminosa, aproveitar a alga e comer. Se não gostarem, não faz mal. Olhem, mais uma vez, adicionem à sopa, por exemplo, adicionem a molhos, triturem. Podem fazer o que quiserem, ou então podem mesmo triturar e mais uma vez colocar essa água com a alga nas plantas que elas adoram. E agora o que vamos fazer é colocar isto, cada um em sua panela, com água, não é? Água suficiente para cobrir, não precisa de ser 4 vezes mais da água, já vos vou explicar isso também, e depois vamos cozer, sim? Então vou buscar aqui a panela, olha, eu vou cozer isto em 2 panelas bem diferentes e já vos vou explicar porquê, não é? Vou puxar isto aqui para o lado para vocês verem. Então, primeira panela que eu vou utilizar e que é a minha favorita de todas é esta panela da Wool que eu comprei no site da Lequin. Eu posso-vos deixar mais informação, eu já sei que depois me vão perguntar isto, eu vou-vos deixar mais informação na descrição aqui do vídeo. Faço, como só tenho esta, o que eu faço é, por exemplo, o grão, que é o que demora mais a cozer, eu cozo nesta panela e as lentilhas, que vão demorar menos, vou colocar numa panela normal, ok? Então, por exemplo, grão vai aqui para dentro da panela, ok, sim. Vou agora adicionar a água, uma quantidade generosa de água, vamos lá ver se o que eu tenho aqui chega ou se preciso de ir buscar mais, ok. Ok, chega, está bem. Já cobriu por completo o grão, sim, conseguem ver? Mais ou menos. Pronto, é só mesmo cobrir, deixar aí tipo uns 2 dedos acima do grão de água, ok? Pronto. E agora vou simplesmente tapar e vou, ouviram? Outra vez, vou fazer, para vocês verem, isto é ela a vedar, ó. Verem? Ouviram? Ok, e agora ela fechou, selou e agora podemos pôr a cozer, sim? Pronto, isto é uma, a outra será a das lentilhas. Uma coisa que eu não referi que também é importante, há quem coloque a alga na água da demolha, ok? Em vez de ser na água da cozedura. Não é que esteja errado, nada está errado ao certo, digamos assim, ok? Também pode ser, perfeitamente. Cada um faz como faz mais sentido para si. Porém, o que é que eu acho? Eu acho que é um desperdício. Porquê? Porque
A água, a alga vai deitar uma série de minerais, ok, para a água. Nós vamos estar a perder todos esses minerais porque a água da demolha nós vamos descartar. Ninguém utiliza a água da demolha. A não ser para as plantinhas que vão ficar todas contentes. Mas nós aqui estamos a falar de nós, não é? Então eu prefiro muito mais utilizar a alga aqui na água da cozedura do que na água da demolha. Agora, vamos levar isto ao fogo, vamos cozer e daqui a bocado, daqui a uns minutos, já vos trago isto cozido direitinho, está bem? Até já! E enquanto a outra panela está no lume com o grão, temos aqui já a panela com as lentilhas e com a nossa alga e também com a água e que vamos começar a cozer. Algumas dicas, entretanto, enquanto tudo isto coze, vou deixar-vos aqui algumas dicas em relação à cozedura. Então, cada leguminosa tem um tempo de cozedura diferente. No caso das lentilhas, por exemplo, as lentilhas castanhas, vamos contar depois da demolha e depois de uma demolha prolongada, como foi a minha, vamos contar aí com uns 20 minutos, ok? Se não tivessem sido molhadas, se calhar demorariam uma meia hora à vontade, está bem? Ou um bocadinho mais até. No caso do grão, já vos disse, não é? Nesta panela à volta de 35 minutos, numa panela normal 1 hora ou mais. Depois temos aqui, por exemplo, o feijão, depois isto difere de cada tipo de feijão e de cada tipo de leguminosa, ok? Mas vamos ver aqui os feijões, não é? O feijão manteiga, o feijão azuki e até o feijão mungo. Bom, o feijão mungo, como é mais pequenino, tal como as leguminosas, demora um bocadinho menos. Portanto, mas tudo o que sejam feijões, contem aí à vontade com meia hora, 40 minutos, ok? Mesmo depois da demolha. Estamos aqui a falar sempre de timings ou de tempos depois, após demolha, está bem? Pronto. As lentilhas verdes, por exemplo, seriam mais ou menos o mesmo tempo que as lentilhas castanhas, está bem? Pronto, aí panela normal, aí uns 20, 30 minutos, dependendo também de como é que vocês gostam da vossa leguminosa, se gostam mais cozida, se menos cozida, al dente, não é? Pronto. Mas cada uma destas coisas difere. A minha primeira dica é: vão provando ao longo do tempo, ok? Qualquer uma das leguminosas, menos de 20 minutos nunca vão estar cozidas. Portanto, ponham um despertador ou um alarme, não é? Após 20 minutos e comecem de 10 em 10 minutos, vão lá e provem. Não provem só uma, tá bem? Truque. Primeiro, tirem algumas do fundo para provar, mas tirem também aquelas de cima para provar. Tem que provar assim em 2, pelo menos, não é? Que é para ver, porque às vezes podem apanhar uma que já está mais cozida do que outra e depois as outras ainda não estão. Então o melhor é assim, mexer um bocadinho, provar uma e outra e se tiver ao vosso gosto, então aí passamos para a próxima fase que depois vos vou explicar. Outra coisa importante que é, quando colocam a panela ao lume, vamos colocar no máximo até começar a ferver, mas a partir do momento que começa a ferver, mínimo, ok? Porquê? Especialmente as leguminosas mais pequeninas, como as lentilhas, como este feijão mungo, ok? Porquê? O que é que acontece? Como elas têm muito espaço na panela, ok? E como têm bastante água, elas, às tantas, com a água e ebulição, andam a chocar umas contra as outras, muito mais facilmente se desfazem e depois ficam, ao final de meia hora, têm papa de lentilhas, em vez de terem lentilhas, não é? Quem diz lentilhas diz outra leguminosa qualquer. Então, a minha sugestão é, coloquem o lume no máximo, no início, assim que começar a ferver, vocês colocam no mínimo, ok? E deixam ferver e cozer sempre no mínimo. Está bem? Pronto. Outra dica. Eu não coloco, como já devem ter percebido, sal na cozedura, ok? E vou-vos explicar porquê. Porque eu gosto de aproveitar a água das leguminosas primeiro, não é? Por exemplo, a água do grão, nós podemos, que é a chamada aquafaba, se calhar já ouviram falar, não é? A aquafaba dá para fazer bolos, é um ótimo substituto das claras do ovo, por exemplo, não é? Quando batida, até dá aquele formato de castelo mesmo. E então, se eu puser sal, depois estou a fazer um bolo com a água, com a aquafaba a saber salgada e não é muito interessante. Mais outra coisa que é,
Eu tenho um bebê, não é? Tenho o Henrique e quando faço aqui leguminosas, faço em boa quantidade. Vocês não me vão ver nunca a fazer um punhadinho de grão ou de feijão, ok? Não, isto como despende energia, não é? Despende energia para cozer, demora mesmo em panela rápida e tudo mais, é uma coisa que demora tempo. Então, mais vale cozermos numa grande quantidade, ok? E depois mostro-vos a seguir como é que vamos acondicionar e conservar durante bastante tempo, tá bem? E assim somos mais eficientes, digamos assim, na nossa cozinha. Se preferirem fazer com sal, a minha sugestão é coloquem no final, quando vocês experimentam, está quase no ponto, ok? Então coloquem, salguem aí, até porque muitas vezes o sal age contra a cozedura, digamos assim, em termos de confecção, ou seja, faz com que demore mais tempo a cozedura, está bem? Deste tipo de alimento. Então, mais vale colocar no fim, quando já está mesmo quase no ponto, então salgamos, experimentamos, deixamos cozer mais uns 2 ou 3 minutos, ou o que valha, e então, a seguir, utilizamos, está bem? E pronto, e agora vamos deixar também estas cozerem e a seguir volto para vos explicar tudo sobre como é que devemos escorrer, acondicionar e ter sempre leguminosas prontas e sempre à mão. Muito bem, então e passado o tempo de cozedura já temos aqui as nossas leguminosas, tanto o grão como o feijão, mas já sabem que poderia ser outra leguminosa. E o que é que eu fiz? Tirei da panela, escorri, ok, nestes escorredores e por baixo pus estas taças porque vamos aproveitar a água da cozedura, ok? Que não tem nada a ver, como já vos expliquei, com a água da demolha, ok? A água da demolha, plantinhas, descartar, água da cozedura, vamos aproveitar. Então, a água do grão e tanto a água das lentilhas, o que é que podemos fazer com isto? Olhem, podemos adicionar a estofados, adicionar a sopas, ok? Quando queremos fazer, por exemplo, no caso do feijão, quando queremos fazer arroz de feijão ou quando queremos fazer um chili, tudo isso perfeito com a água da demolha das leguminosas, porque vocês vão notar que ela vai criar assim algum sedimento em baixo e quando adicionamos assim estofados vai resultar num estofado assim bem cremoso, sabem, com aquele molho cremoso e tudo mais, além de que contém imensas vitaminas, imensos nutrientes, portanto vale mesmo a pena aproveitar. Vamos então passar para os métodos de acondicionamento e conservação. Há duas formas de fazermos isto. Se quisermos congelar, por exemplo, eu gosto de congelar separadamente, ou seja, eu gosto de congelar a água sozinha e gosto de congelar o grão sozinho. Porquê? Exatamente porque eu uso a água do grão para fazer outras coisas e, caso contrário, se eu acondicionasse tudo junto, depois tinha, quando descongelasse, estava a descongelar a água do grão e também o grão, e às vezes podia não precisar do grão. Então o que eu gosto de fazer é grão exatamente escorrido, direitinho, fantástico, sacos de congelação, pode ser este, pode ser um stasher e pode ser até um frasco, ok? Não se esqueçam, sempre que congelarem alguma coisa em frascos, têm que deixar pelo menos 2 a 3 dedos de espaço, porque os líquidos expandem com a congelação. E certamente algumas de vocês já vos aconteceu colocarem coisinhas nos frascos no congelador e depois de repente quando vão lá o frasco abriu, partiu, explodiu, não queremos isso, ok? Então sempre 2, 3 dedos de espaço quando congelarmos coisas em frascos. Neste caso, como eu gosto mais é de congelar o grão aqui nestes saquinhos, ok? Que são reutilizáveis 1000 vezes, sim? Nada de usar saquinhos e deitar fora. É lavar, como os nossos avós faziam, é lavar e voltar a utilizar, ok? Este já teve assim umas quantas utilizações. Outra dica aqui em relação à congelação é congelem em porções pequenas. Estão a ver isto aqui? Eu vou precisar aí de uns 3 ou 4 disto, de saquinhos para esta quantidade de grão. Porquê? Porque senão depois eu não quero estar a tirar. Cada vez que eu quero descongelar, não descongelo tipo um saco enorme cheio de grão, depois tenho que andar 2 semanas a comer grão. Vamos acondicionar este grão aqui dentro. Vou só buscar aqui uma colher. Para mim dá mais jeito de fazer assim, não é?
Ok, vamos colocar aqui, por exemplo. Ok, aqui já tenho uma boa dose, ok? Vou fechar, selar, tirar o ar daqui de dentro. Ouviram? Boa. Perfeito. Tirar o ar aqui de dentro. Escrevo exatamente o que é, porque as coisas depois congeladas, às vezes com o gelo e tudo mais, nós não conseguimos ver bem. Então é bom que escrevam com uma caneta. Ok, aqui grão cozido, está bem? Porque também podem congelar grão demolhado sem ser cozido. Está bem? Portanto, imaginem, está demolhado. Agora não tenho tempo para cozer o grão. Ok, congela e cozem noutra altura. Sim, também podem fazer isso perfeitamente. Eu é que gosto, por uma questão de, para mim é mais prático, congelar já cozido, sim? Então, congelar o grão cozido e a seguir, o que eu vou fazer, vou passar isto para aqui, e a seguir o que vou fazer é colocar a água aqui, a água do grão aqui, a aquafaba, não é? Fechamos, certo? E isto vai congelar, sim? Muito bem. Então como é que nós podemos fazer para acondicionar as lentilhas castanhas? Vamos utilizar as lentilhas agora para a questão do frigorífico. Não quero congelar, ok? Tenho o congelador cheio, já não consigo pôr lá mais nada. Ok, não há problema nenhum. O que é que nós precisamos, o que é que nós vamos fazer? Vamos agarrar num frasco, ou em vários, neste caso não é aqui, estou a dizer um, mas devem ser vários com esta quantidade, e vamos esterilizar o frasco. Como é que fazemos isto? Eu já fiz neste, é passar por água, mergulhá-lo em água a ferver, perdão. Mergulhá-lo em água a ferver durante aí uns 5, 10 minutos, ok? Tirar e colocar em cima de um paninho como este que vocês estavam a ver aqui, não é? A tampa, a mesma coisa. O que é que isto vai fazer? Vai matar as bichezas todas que podem andar aqui dentro deste frasco, ok? Pronto. Porquê? Porque essas bichezas depois são responsáveis por fazer com que a comida apodreça. Outra coisa que é responsável por fazer com que a comida apodreça é o ar, o oxigênio, exatamente porque tem essas bichezas. Então o que é que nós queremos fazer? Nós queremos aqui esterilizar ou selar a vácuo, ok? Vamos selar a vácuo. Então como é que nós vamos fazer isto? Vamos passar algumas leguminosas para aqui, encher o resto do frasco com a água das leguminosas, ainda quente, idealmente, ok? Tapar, ainda quente, e vamos encher mesmo até cá acima, tapar bem, enroscar bem, tem que ser atenção, tem que ser um frasco que tape bem, que enrosque bem, está bem? Porque senão o ar entra e o que vai acontecer? Não fica selado. Está bem? E então apodrece mais rápido. E então vamos colocar encher até cima, tapar e voltar a pôr na panela com água a ferver, ok? Isto vai fazer o quê? Vai retirar todo o ar que fica dentro do frasco, ok? E vamos selar a vácuo. A seguir podemos deixar esfriar e colocar no frigorífico. Dura semanas se não for aberto. A partir do momento em que é aberto, já há contacto com bactérias do exterior e vai durar aí uns 3 ou 4 dias à vontade, está bem? O que é que podem fazer? Sobrou, não quero comer agora. Congelem, ok? O congelador é o nosso melhor amigo, não tenham dúvidas. Então agora vou fazer esta com vocês, para vocês verem como é fácil, está bem? Só não tenho aqui agora a panela de água a ferver, mas vocês essa parte... Perdoam-me que eu não faça aqui, eu já expliquei tintim por tintim, não é? Já coloquei aqui, tenho aqui a água das leguminosas, não é? E o que eu vou fazer agora vou buscar o funil, porque senão isto vai correr mal. Sim, vou buscar o funil e vou tentar, olhem, isso. Estão a ver? Está a ficar quero mesmo até cima, mesmo até aqui ao gargalo. Isso, ok. Muito bem, já está. Aqui, ok. E agora, tampa igual. Atenção, não se queimem porque estas coisas como estão quentes.
Ok, fechei bem e agora vou voltar a agarrar. Estão a ver? Não há espaço nenhum aqui para bactérias. E agora o que eu vou fazer é, vou agarrar, vou colocar aí mais uns 5 minutos em água a ferver, retiro, atenção com esse passo, usem espátula, usem pinças, está bem? Não tirem com a mão isto da água a ferver. Retirem da panela, deixam novamente na bancada até esfriar completamente, nada de pôr coisas quentes no frigorífico, isso é uma perda de energia enorme, está bem? Então, colocar outra vez no frigorífico, depois quando esfriar, e aqui está selado, ok? E dura por várias semanas, se não meses. Acho que já respondi a todas as questões que me tinham colocado em relação a esta temática, mas já sabem, se tiverem mais alguma, podem sempre enviar-me pelo Instagram, Blog da Spice, ou pelo Facebook, também Blog da Spice. Subscrevam o canal do YouTube, que agora vou começar a colocar conteúdos bem giros no canal do YouTube, está bem? E já sabem, qualquer dúvida estou por aqui, espero ter-vos ajudado em relação a esta questão das leguminosas. Como veem, é muito fácil ter leguminosas demolhadas, cozidas, feitas por nós, sempre à mão, na nossa despensa, no nosso congelador, no nosso frigorífico, ok? Muito melhor para nós do que aquelas de compra, mais económicas e também melhor para o nosso organismo. Por isso, aventurem-se nas leguminosas, vão fazendo várias experiências e já sabem, podem também consultar o meu site blogdaspice.com para várias receitas com estas leguminosas. Obrigada e até à próxima!